O que eu fiz para que a minha proposta fosse visualizada e respondida dentro do Upwork? Você vai aprender tudo isso e eu quero te falar sobre todo o processo, desde visualização da proposta, passando por como eu mandei a minha mensagem para mandar para o cliente e a resposta dela e por que eu acho que ela respondeu tão rápido, tá bom? Então bora lá, deixa eu mostrar para você aqui. O Upwork, gente, antes de qualquer coisa, é importante que você entenda sobre isso. Existem algumas abinhas aqui que são interessantes. Então aqui são os melhores, na verdade, para dentro daquilo que eu já salvei ou para dentro do meu algoritmo ali, daquilo que eu pesquiso, enfim, ele me dá algumas propostas específicas. Mas ele também tem dentro disso as propostas mais recentes. Então eu normalmente, quando eu estou buscando uma proposta, eu tento procurar por propostas mais recentes, pelas postadas mais recentes, né? Por quê? Porque, olha só, ele dá propostas que foram postadas há 9 minutos, tá? E normalmente essas propostas que são postadas há pouco tempo, o cliente ainda está na plataforma, visualizando se alguém manda. Ó, tá vendo? Aqui tem menos de 5 pessoas que mandaram proposta. Então, normalmente eu pego e mando dentro dessa estrutura quando eu quero alguma resposta um pouco mais rápida. Na hora que eu fui visualizar a proposta, eu olhei, ela tinha aqui, eu coloquei em mais recentes e eu vi que ela tinha sido postada há alguns minutos apenas. A proposta foi essa: Graphic Design, precisando de um design gráfico para um curso de yoga, para criar um PDF para o meu curso de yoga. Tá, ó, estamos buscando... Aí vamos lá, o que eu faço? Eu posso ler aqui com você tudo isso, mas o que eu faço? Eu pego isso aqui, copio rápido, em vez de eu ficar tentando, por mais que eu vá conseguir ler isso aqui com um pouquinho de tempo, mas eu acelero. Como eu estou querendo um pouco mais de velocidade, eu acelero. Venho aqui no Google Tradutor, coloco e estou lançando um curso de yoga terapêutica de 7 dias e preciso de um design gráfico experiente para criar PDFs e recursos visuais atraentes, que representa o conteúdo do curso. Eu sempre faço isso para que eu consiga visualizar se aquela proposta faz sentido para mim. Se faz sentido eu mandar a minha proposta, aplicar para essa proposta, você entendeu? Aí, candidato ideal deve ter só experiência de design, materiais educacionais e paixão por bem-estar. Eu falei, poxa, materiais educacionais, aí eu me lembrei de uma coisa, já tinha falado sobre o quê? Você será responsável por traduzir os conceitos do curso em gráficos visualmente atraentes, que aprimoram a experiência, blá blá blá. Se você tiver um portfólio que demonstre trabalho semelhante, importantíssima essa parte. Se você tiver um portfólio que mostre trabalhos semelhantes, candidate-se e ajude-me a dar vida a este curso. Olha só, isso aqui é muito importante. Primeiro eu vi que ela queria para criar um PDF, ela queria um design para criar um PDF para material educacional, para estar criando um curso. Eu falei, poxa, eu tenho um curso, eu tenho materiais educacionais lá dentro, eu tenho materiais PDFs lá dentro, tudo que eu utilizo para minhas aulas e tudo. Eu falei, então isso pode ser usado. De repente isso vai fazer sentido. Tá bom? Então olha só, quando eu olhei para cá, eu falei, poxa, beleza. E aí eu olho a proposta, vejo se faz sentido, esse é o primeiro passo. Depois eu venho aqui do lado para ver esse cliente. Por quê? Porque se ele não tiver pagamento verificado, tudo isso aqui normalmente eu não aplico, porque fica muito inseguro. E também eu olho algumas características de clientes para ver se ele tem alguns trabalhos já postados, a taxa de contratação desse cliente, o valor que ele paga por hora, isso normalmente aparece aqui. Essa cliente é a primeira vez que ela posta um trabalho, mas você vai entender por que eu apliquei isso aqui. Eu apliquei porque para $100, eu falei, poxa, é um preço bom, $100 para fazer PDF, tranquilo, não vai dar tanto trabalho assim e vale de repente os $100. E principalmente porque a proposta custava somente 3 connects, então era um custo muito baixo para uma proposta razoável. E se não desse certo, não teria problema, não perderia tanto. Agora imagina se fosse 20 connects, 15 connects, aí já seria muito para um cliente que só tem um trabalho postado. Eu particularmente não postaria, porque eu ficaria receoso de poder postar, beleza? Fiz essa leitura, vi que valeria a pena. O que eu fiz? Copiei aqui, olha só que loucura. Eu copiei os detalhes da proposta dela, eu copio. Eu venho aqui no meu agente de proposta personalizada, aqui dentro do GPT, que eu criei, onde dentro desse agente eu já enviei para ele todas as informações sobre mim, todas as informações sobre a minha experiência, meu tempo de trabalho, o que eu faço, clientes que eu atendi. Eu sempre vou munindo ele também de clientes que eu atendi e que podem fazer sentido com um determinado tipo de proposta. Então, se eu mandar uma proposta que tenha a ver com e-mail marketing, por exemplo, ele vai me dar uma resposta que enfatize que eu já tive experiência com determinados clientes que eu falei para ele. Então, ele sempre faz isso. Se eu tenho para social media, ele vai fazer isso. Se eu tenho para presentation design, se eu tenho para pitch deck design, ele vai usar exemplos específicos, porque eu já preparei ele para isso, tá bom?
E aí eu pego e mando para cá. Olha só isso. Eu vou mandar aqui junto com você. Eu já mandei ontem, mas eu vou mandar agora. De novo. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma leitura dessa aqui e vai dizer, olha, aqui está a proposta para você com versões em inglês e português, porque eu preciso delas duas, e ele me dá uma proposta. Ó, eu adoraria trabalhar, ajudar você e me dá em português para que seja mais rápido também. Na hora da vida, o seu curso de terapeuta, atuar no design gráfico, sou criador, já desenvolvo diversos PDF, tudo papapá. Beleza. Eu peguei essa mensagem, achei interessante, não essa, né, mas a que ele mandou anteriormente. Eu falei, poxa, legal. Excelente, gostei, mas eu vou acrescentar uma coisa. Por quê? Porque eu tenho esse PDF que eu fiz, inclusive, para uma aula de carrossel, para nosso módulo de carrossel dentro do Figma Start. Eu fiz esse módulo e aí falei, poxa, isso aqui dá legal para me enviar para ela visualizar, mas tá tudo, beleza, tá tudo em português, mas o que eu vou fazer? Eu vou dizer para ela, olha, eu estou te enviando isso somente para que você veja como é que foi aplicado o design, né? Por mais que esteja em português. Excelente, vou colocar isso. Acrescentei isso dentro da proposta, olha só. Quando eu volto para a proposta, você vai ver que aqui embaixo tem a minha proposta. Então, ó, você vai perceber, olha, eu adoraria suporte, papapá, e eu fiz um asteriscozinho aqui falando sobre o que eu ia enviar para ela, que era esse PDF. Então, ó, eu adicionei um material para você revisar. Está em português, mas para você poder ver somente a parte do design e como ela está sendo aplicada, tá bom? Então, eu mandei isso para ela. Um abraço, Bruno. Beleza. Preferi, em vez de enviar aqui embaixo outros cases ou alguma outra coisa que já estão postados no meu Upwork, eu preferi enviar para ela alguns feedbacks de clientes. Primeiro, para ela perceber que eu já tive clientes que eu trabalhei muito tempo, tive um resultado legal e que me deram um feedback de 5 estrelas. Eu tive clientes que trabalhou com brand e tudo, entendeu? Pronto. E design, PDF, entendeu? Então eu tenho aqui um cliente que me deu 5 estrelas com algo relacionado a PDF. Então tudo que foi relacionado a essa proposta, eu peguei e mandei para ela. O que ela mandou para mim? Alguns minutos eu mandei, eram 10h48, ela me respondeu 10h48. Praticamente, imediatamente ela viu a minha proposta e ela já respondeu. E mandou, o principal daqui é, oi Bruno, estou muito interessado em contratar você para este projeto. Pronto. Aí aqui ela fala mais sobre o processo, de o que ela vai e tal, o que ela precisa, o que eu preciso, né? Fala o que você precisa para que ela envie para mim, para que ela tenha, enfim, como é que eu preciso para que eu consiga startar esse projeto. Respondi ela e tudo, e estamos aguardando o próximo passo desse cliente. Mas o que eu quero te dizer? A facilidade de fazer, de você criar uma proposta, de você ver uma proposta e mandar essa proposta. Então, qual é a grande questão aqui que eu quero que você perceba? Se você está em busca de ter uma resposta mais rápida para algumas coisas que você visualizou, é importante primeiro que você tenha algo que conecte diretamente com aquela necessidade daquele cliente. Você pode, para que isso aconteça, eu já tinha isso aqui pronto. Imagina se eu tivesse que preparar isso. Olha o tempo que ia demorar. Tá entendendo? Então, assim, eu corri o risco de essa cliente ter postado esse vídeo lá, ou ter postado essa proposta lá de trabalho e eu não consegui enviar a tempo dela visualizar antes de contratar outra pessoa. Então, assim, é importante que você ou já pegue e selecione ali os portfólios específicos para cada coisa. Então, por exemplo, quando eu quero enviar, olha só isso. Então, tem aqui um detalhe que eu vou mostrar para você. Só abrir aqui rapidinho. Ó, eu tenho aqui dentro das minhas pastas, eu tenho um portfólio, eu tenho Upwork. E dentro de Upwork eu tenho, se eu for algum cliente de Canva relacionado a artes no Canva, tá aqui. Se eu for cliente relacionado a carrossel, eu tenho aqui. Se for, isso aqui vai para o LinkedIn, enfim, mas eu tenho e-mail marketing, então eu tenho os e-mails específicos para acrescentar ali, tudo para o cliente ver e tal, entendeu? Então, poxa, se eu perceber que ele precisa de informações, de dados sobre os e-mails, eu mando esse PDFzinho aqui que eu tenho aqui também, que eu mando como um PDF, ó, que ele abre e falando sobre open rate de e-mail, sobre click rate, sobre quanto deu de resultado nesse e-mail, você tá entendendo? Então, assim, eu tenho já essas bases preparadas. Se você trabalha com social media, então prepare um portfólio sobre social media específico. E aí, o que eu
daria de conselho para você? Prepare sobre nichos específicos. Então, tenha de repente um geral, mas prepare sobre nichos específicos. Eu tenho um sobre moda, beleza, eu tenho um sobre educação, eu tenho um sobre bem-estar. Então, se você vai preparando isso, porque os clientes aparecem de forma muito específica sobre o que eles querem visualizar. Então, sim, é importante que você tenha portfólios específicos. Olha, a junção de mandar uma proposta rápida, que aí entra o agente criador de proposta que me ajuda a não ficar escrevendo, me dá uma proposta para que eu consiga responder ela o mais rápido possível. Ter um portfólio já preparado para que eu possa enviar um material, um portfólio, um PDF, imagem, tudo que eu puder ter de forma já mais automática, isso me ajuda a ter uma velocidade maior. Por que isso? Porque provavelmente ela me respondeu. Por quê? Porque eu mandei isso aqui muito rápido. Você está entendendo? Então, muito rápido, eu mandei a mensagem, ela postou, eu já viu que eu respondi, já olhou, já gostou, já viu que se conectou, já respondeu, já abriu a oportunidade de a gente continuar esse projeto e poder finalizar ele, tá bom? Então, o que eu quero que você perceba nisso tudo? Que dá para você, com um pouquinho de expertise, com um pouquinho de trabalho, com um pouquinho de vontade, você conseguir fazer com que e tendo as ferramentas certas, tendo a direção certa, você conseguir fazer com que essas propostas sejam respondidas. Porque uma das coisas que eu vi é que a galera tem isso, né? Poxa, eu mandei um monte de proposta e ninguém me respondeu. Então, assim, vale você analisar essas questões e ver se realmente está dentro daquilo que você está fazendo. Ah, Bruno, significa que todo mundo vai te responder? É lógico que não, cara. Lógico que não, mas você percebe que, ó, se você colocar aqui, ó, você vai perceber... Deixa eu botar as notificações aqui, deixa eu ver se aparecer... que minha proposta foi vista, entendeu? Então, se eu tenho... Normalmente eu envio as propostas e as propostas são visualizadas. Talvez o cliente diga, não quero, mas ele consegue visualizar essa proposta. Tudo isso porque eu uso dessa forma. Lógico, quando eu vejo uma proposta que eu digo, dá para esperar um pouquinho de tempo, dá para esperar um pouquinho, porque esse cliente vai avaliar de forma mais minuciosa, é um trabalho um pouco mais... que necessita dessa visão mais minuciosa, um trabalho de um valor um pouco maior, aí sim eu pego e organizo certinho também e não fico me atentando tanto a esses detalhes de muito rápido, eu organizo, prefiro organizar tudo da melhor forma para poder enviar, para poder responder. Foi isso que eu fiz ontem também com um outro cliente, que foi que eu mandei tudo detalhadinho, que tinha umas 5 perguntas que precisava de resposta. Aí eu peguei e respondi tudo na mão. O que você acha do que é bom? O que você acha que é isso, que é assado? Eu peguei e respondi tudo isso, para que ficasse muito mais conectado. Então, e aí agora é aguardar. Essa proposta ainda não foi visualizada, eu acho, enfim, não sei, mas é dessa forma que eu faço, tá bom? Espero que você tenha gostado, espero que você... Se você tem alguma dúvida, aí você coloca aqui embaixo, depois de você dar o seu like, depois de você curtir, depois de você... Aí você comenta lá embaixo, tá bom? Mas é muito importante, porque eu tenho postado vídeo no YouTube para poder ajudar você, para poder de alguma forma poder contribuir com o seu negócio, com a sua vida profissional, de alguma forma fazer com que você aprenda sobre aquilo que tem dado certo comigo aqui, tá bom? Tamo junto, é nóis e a gente se vê no próximo vídeo.